Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver com vocês uma questão de física que engloba dois assuntos, a matéria de dilatação linear com a estática, que você trabalha o equilíbrio dos corpos, as componentes de força, é uma questão que é bem interessante, que mistura vários assuntos. E antes de começar para valer, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, compartilharem com os amigos, seguirem o canal. Tudo isso ajuda muito o YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir esse vídeo para mais pessoas. Essa questão diz assim: um arame flexível de peso desprezível e de comprimento 2L está fixo em dois pontos A e B, que distam entre si 2A, como mostra a figura. No ponto médio do arame prende-se um peso P, tal que a 0 graus Celsius, o ponto médio do fio dista x da reta que une os pontos A e B. A expressão algébrica da tensão no arame a uma temperatura θ graus Celsius, para a qual a distância x se duplica, sendo alfa o coeficiente de dilatação linear do arame, é melhor expressa por... Aí aqui tem um desenho que vem na questão, e eu já previamente já fiz um outro desenho do que seria a situação depois, né? Vou até inclusive escrever, né, aqui para ficar ainda mais didático, né? O antes e o depois. Esse aqui é o antes, que é o que vem na questão. E esse aqui é o depois, que foi o que eu já fiz um desenho prévio, né, para trazer para cá. E nessa questão o desenho é bem importante para que a gente entenda tudo perfeitamente. Antes você tinha a LL a 0 graus Celsius, né? Vou até colocar aqui antes com 0 graus Celsius e depois com θ graus Celsius. Está bem explicadinho aqui. Aí você tem a princípio esse P, e aí você tem uma situação aqui de equilíbrio, aí você tem a metade, L e L. E aqui você tem esse X, que é até o ponto médio dessa distância, ou seja, A para um lado e A para o outro. Isso não vai mudar, porque são pontos fixos, gente. Essa é uma das coisas importantes dessa questão. São pontos fixos, A e B. Essa distância 2A não vai mudar. O que vai mudar é esse X, que duplica. Esse X se transforma em 2X, e aí você vai ter um certo ângulo aqui, que eu chamei de alfa. E aí esse ângulo, para poder diferenciar desse θ, a gente pode trabalhar com ele. Aí como é que a gente faz essa questão? A gente tem que vir para essa figura e trabalhar com os vetores. Essa é uma questão que eu achei muito legal, porque ela é toda literal. A gente olha só os itens dela, como é que são, né? Aí um desses itens vai ser a resposta. Aí voltando aqui para a figura, a gente vai ter que colocar os vetores aqui, ó. Primeiro, o peso, né? A gente sabe que esse peso P é um vetorzinho aqui para baixo. Não sei que ele está meio torto aqui, eu vou até voltar para tentar fazer um pouquinho mais reto, né? Esse aqui é meio ruim de fazer vetores à mão livre, né? Pronto, agora ficou um pouquinho melhor. P, aí aqui a gente vai ter um certo T', né? Que é a mesma coisa que o peso P, né? Aí o mais legal nesse ponto P aqui, porque você vê que você tem essa tração, né? Eu vou chamar de T, de TB, assim, né? Vou chamar de TB porque a gente pode chamar do que a gente quiser aqui. Vou chamar de TB, porque seria tipo TA antes, TB depois, né? E aí você tem esses mesmos valores por um lado e por outro. Você pode a escrita ou de menos. O mais importante é você fazer as componentes certinhas, né? Aqui a gente sabe bem disso que pela regra do paralelogramo, cada um deles você vai ter componentes para cá, né? No eixo vertical, né? Aí você vai ter, eu gosto sempre de fazer assim, uma setinha junto de outra, né? É mais ou menos assim que você faz, uma setinha junto de outra, e aí você vê aqui que essa componente vertical é cosseno, né? E aí o que que acontece nessa parte aqui de baixo? É como se tivesse um vetorzinho para baixo, né? Eu sei que aqui está muito pequeno para representar, mas esse P vai ser essa traçãozinha aqui embaixo. Então você só vai fazer esse igualar, né, de 2T. Aqui você vai ter o TB cosseno, né? Aí você vê que na vertical, né? Vou colocar aqui, ó, vertical. Na vertical você vai ficar com TB cosseno, né? Cada uma das componentes fica TB cosseno de alfa. E só que você vai ter duas, né? Aí pronto, aí que a gente já vai fazer esse equilíbrio dessas forças, né? Nesse equilíbrio de forças, o que, que a gente vai ter? A gente vai ficar com, vou colocar aqui a situação de equilíbrio, né? Na situação de equilíbrio, o que, que a gente vai ter? A gente vai ficar com P, né? Que é esse peso para baixo desse bloco. É simplesmente 2, esse TB, cosseno de alfa.
Porque você vai ter duas componentes na vertical, a gente vê que é o cateto adjacente, né? Sendo o cateto adjacente tem que ser cosseno. E você tem dois, né? Um da direita e um da esquerda, por isso que fica 2TB cosseno de alfa. Só que você consegue ver na própria figura quem é esse cosseno de alfa. O cosseno de cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa, ele vai ser 2x sobre L', né? Vai ser 2x sobre L', que a gente vai poder substituir. Só que antes disso, gente, é o que é o mais legal dessa questão, é essa parte da dilatação. A gente vê que você tem uma dilatação, né? Vou pegar aqui o lado esquerdo para poder aproveitar o máximo possível esse espaço da folha. A gente sabe que a expressão da dilatação, o comprimento final, né? A gente fala esse tipo, a fórmula é essa daqui, ó. O comprimento final é o comprimento inicial, L0, 1 mais alfa, delta T, né? Ou delta θ. Aí, no caso, para essa questão, acredito que todos vocês devem estar cientes, né, dessa forma. Aí, esse delta θ aqui, ele é chamado de θ nessa questão. No caso dessa questão, você vai substituir esse delta T, né, por θ. E aí a gente vai só substituir. E esse L0 vai ser quem? Vai ser L. Aí muito massa isso, né, gente? Aí aqui eu já vou até escrever, ó. Quem é o L'? Pegando esse conceito da dilatação. L' vai ser L, parêntese, 1 mais alfa vezes θ. É exatamente essa expressãozinha aqui do lado esquerdo, só que com os parâmetros dessa questão. E tem nessa questão. Aí eu já vou deixar aqui destacadinho. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai poder substituir aqui. Aí você vê que essa questão ela nem tem muito cálculo, gente. O cálculo dela é até relativamente pequeno. Aí você está bem por dentro da teoria, que você desenrola bem. TB, aí o cosseno de alfa vai ser quem? Vai ser 2x sobre esse L', né? E aí esse L', ele vai ser substituído por essa expressãozinha aqui. L, 1 mais alfa θ. Espera aí, só agitar aqui que ficou meio estranho, viu, gente? Às vezes ele acontece isso mesmo, não sei porquê, gente. Não sei explicar muito bem por que acontece isso. Eu vou ver o que aconteceu aqui para ficar desse jeito. Mas ó, eu acredito que agora vai dar certo, né? É muito esquisito às vezes o que acontece no programa. Vamos lá, pessoal. Aí aqui a gente vai substituir esse L' por essa expressão. Vai ficar P é igual a 2TB vezes 2x sobre esse L' que é L, 1 mais alfa, θ, né? Aí o legal é que no numerador você tem 2 vezes 2, ó. Então aqui a gente vai só dar uma organizada, né? Vai ficar P é igual a 4TB vezes x sobre L, 1 mais alfa, θ. Aí a gente não quer isolar o TB? Quando a gente isola o TB, ele vai ficar quem? Vai ficar P vezes L, 1 mais alfa, θ, dividido por 4x. Aí qual é a resposta para essa questão? Letra D, né? Você vê que o que a gente encontrou é exatamente o que está escrito no item B. Aí você vê que essa questão nem tem tanta conta assim, né? Ela é mais para você estar por dentro da expressão que é a dilatação linear, L, que é o L0 mais 1 vezes 1 mais alfa delta θ, e aqui fazer esses componentes desses vetores. Beleza, gente? Bonita essa questão, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não deixem de dar um like no vídeo, seguirem o canal, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!